documentário The Game Changers, lançado aqui no Brasil em janeiro de 2018 com o nome de A Dieta dos Gladiadores, chegou com tudo para quebrar um monte de mitos sobre alimentação vegetariana estrita. Principalmente um dos mitos mais propagados até hoje eu vejo gente falando Vitor e a proteína. Ao mesmo tempo que ele trouxe muita coisa positiva, né, muitos elogios, muita gente recomendando, ele também trouxe uma galera charupando, xingando, dizendo que era fake news, dizendo que era mentira, o que era falado lá. E, bem, polêmica, né? Polêmica. Quando a gente fala de saúde, alimentação e saúde, a gente sempre vai entrar em algumas polêmicas. E eu vou tentar solucionar algumas dessas polêmicas por aqui hoje. Ah, e se você pausar esse vídeo para curtir agora, você vai ganhar 10 anos de sorte. Então faça isso. Tô gravando aqui no quarto da minha prima, Tainá. Eu tô passando uns dias da quarentena na casa dos meus pais. Não reparem aqui a falta de tosa aqui. Ó, o quarto é dessa pessoa aqui. Acho que eu dormi pouco essa noite. Bem, esse documentário, logo quando começaram a falar dele por aí, ele já trouxe muita atenção, porque não era um documentário com pessoas desconhecidas ou completamente desconhecidas por trás dele, eram pessoas muito conhecidas. Entre as mais notáveis, James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton e o próprio narrador do documentário, James Wilks, que ele é um lutador de artes marciais artes marciais mistas? MMA. E ele ganhou, acho que, The Ultimate Fighter. Eu vou confirmar essas informações e colocar aqui pra vocês. Bem, então a proposta desse documentário era justamente quebrar esse mito. O mito de que a gente precisa comer animais para ser saudável ou para ter um bom desempenho atlético. E aí o documentário começa com o James Wilks, né, falando sempre em primeira pessoa, falando de uma lesão que ele teve nos joelhos e a forma que ele foi estudando para tentar se recuperar dessa lesão da melhor maneira possível. E aí ele esbarrou num estudo que falava sobre os gladiadores, que os gladiadores provavelmente tinham uma dieta muito mais vegetal do que animal, eles comiam muito mais plantas do que animais. E aí ele ficou, gente, mas se esses eram, né, os lutadores originais, assim, o primeiro UFC do mundo foi, na verdade, o Coliseu, como que eles estavam comendo plantas e eles eram essas referências, né, de pessoas fortes e tal? E claro que isso é uma história meio anedótica, assim, né, uma história, um caso que ele vai contando, mas isso não diz necessariamente o que é melhor para o nosso corpo. E aí ele vai indo atrás, aí ele vai conversar com nutricionistas, médicos, com associações, e ele vai conversar com atletas. E essa que eu acho, esse que é o trunfo desse documentário. Ele pega diversos atletas que têm uma alimentação vegetariana estrita, e ele entrevista esses atletas, mostra o quanto que eles são fortes, o quanto que eles são rápidos, o quanto que eles aguentam correr muito ou andar de bicicleta durante muito tempo, e como que o corpo deles, ao invés de perder desempenho depois de fazer uma transição para uma dieta vegetariana estrita, esses corpos ganharam desempenho, eles ganharam em desempenho, eles ganharam em ganho de massa muscular, eles ganharam em resistência. Eles vão intercalando algumas histórias de alguns desses personagens no vídeo. Isso acaba deixando o documentário muito divertido. É legal ver esse documentário. Você assiste ele querendo saber o que vai acontecer. Ele não é um documentário chato que fica só colocando um monte de informações, nutrição, Carlos e o Ferro, não sei o quê. Ele é um documentário bem prático, assim, você vê na prática o que tá rolando. E é por isso que eu achei esse documentário muito bom. Ele é um documentário muito fácil de indicar pra qualquer pessoa que seja. Vou abrir um pouquinho aqui, que tá ficando mais escuro. Sejam adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, eu acho que todo mundo que assiste esse documentário tem essa mesma percepção de que é um documentário que deixa a gente animado pra continuar assistindo, sabe? E ele é bem positivo nesse sentido também. Não é um documentário como, talvez, o Cowspiracy, que você assiste e você fica, cara, que inferno que isso existe, que isso tá acontecendo. Não, ele é um documentário mais focado num aspecto positivo, do tipo, olha o tanto que sua vida pode melhorar, o tanto que seu desempenho pode melhorar se você parar de comer animais, né? É mais assim do que, olha o tanto que você comer animais está destruindo o planeta, sabe? Ou está destruindo sua saúde, ou está, né, prejudicando a vida desses animais. Então o foco dele é mais positivo nesse sentido. E aí, claro, que criticaram muito esse documentário. E algumas críticas eu achei válidas, né? E as críticas que eu achei mais válidas para esse documentário foram críticas porque no documentário apresentam-se algumas situações onde eles fazem testes e não são nem experimentos, né? Eles fazem alguns testes com algumas pessoas que consomem alimentos de origem vegetal durante um dia e aí eles analisam o sangue dessa pessoa ou analisam também uma outra coisa que eu não vou deixar claro aqui porque eu quero que você assista esse documentário, mas é divertido. Às vezes as pessoas que estão assistindo têm a impressão de que esses testes eles têm alguma validade científica, mas eles não têm, né? Foram testes que foram feitos com muito poucas pessoas, sob condições, né, que não se controlou absolutamente tudo naquelas condições. Esses testes, para eles terem validade científica, eles teriam que ter sido feitos com rigor científico, e não foram feitos com o rigor científico para, sei lá, para isso virar uma publicação, né?
E aí talvez quem assistiu, talvez as pessoas tenham ficado com a impressão de que, peraí, isso aí é mentira, eles estão exagerando. E em alguns momentos isso é sim um exagero. E isso me leva a falar sobre a questão do viés. Toda produção audiovisual, todo documentário, ele vai ter um viés, ele vai querer mostrar alguma coisa, vai querer mostrar algum lado de alguma coisa. E aí esse viés vai depender, né, de quem que tá falando, de com que intenção essa pessoa tá falando, de que forma que ela tá escolhendo editar esse documentário, de que cenas ela tá escolhendo colocar ou tirar daquele documentário para dar esse viés. E não é que é errado ter um viés. O errado é utilizar informações falsas, por exemplo, para, né, publicar a sua ideia, para dizer que a sua ideia é melhor que outra, utilizando informações falsas. E não foi isso que o documentário fez. Todas as afirmações que tem no documentário sobre questões nutricionais, questões de dieta, toda vez que você vê alguma afirmação lá, você vai ver embaixo, tipo aqui assim no cantinho do documentário, tem a fonte de onde ele tirou aquilo. Então, quem questiona a veracidade do documentário tem que questionar, na verdade, a relevância do estudo que está sendo colocado aqui no cantinho, sabe? Tem que ir lá naquele estudo e falar, ah, essa informação aqui tá errada, mas não é o documentário que falou isso, né? Não foi o James Wilks que falou isso, foi aquele estudo que ele colocou no documentário, que ele usou como fonte para falar aquilo no documentário. Pausando esse vídeo rapidinho para você, por favor, considerar apoiar esse trabalho que é tão importante. Esse canal só existe por causa das pessoas que entram em apoia.se/veganovitor e deixam uma contribuição mensal lá. Então, se você puder fazer isso, por favor, faça. Continuando com o vídeo. Então, assim, eu acho que esse documentário teve um rigor muito grande. Ele foi estudado durante muito tempo, né? Eles ficaram analisando tudo durante muito tempo para escolher as pessoas certas, para colocar os estudos mais relevantes, para não colocar estudos quaisquer que foram feitos com poucas pessoas ou coisas assim, e para dar realmente um bloco sólido de conteúdo que você pode assistir aquilo, consumir aquilo e confiar que aquelas informações que estão sendo apresentadas com responsabilidade. Então, nesse sentido, eu gostei muito. E agora eu vou falar de uma questãozinha, de uma tretinha que rolou, que eu acho que vale a pena trazer pra cá. Essa tretinha foi a seguinte, vocês devem conhecer, talvez, o Joe Rogan. Ele é um comentarista do UFC, e esse cara aqui, ele tem um podcast muito grande nos Estados Unidos, com uma audiência absurda, assim. E nesse podcast ele recebe personalidades de todos os tipos, de todos os lugares, e ele resolveu receber um cara que, que foi lá para falar mal do The Game Changers, para falar que o The Game Changers estava errado, que as informações apresentadas ali estavam erradas. E o James Wilks, que é o cara do The Game Changers, o narrador e a pessoa que tá por trás de tudo ali, ele ficou muito indignado. Porque ele falou, velho, Joe Rogan, você deixou esse cara falar um monte de É melhor não falar palavrão por aqui, né? Você deixou esse cara falar um monte de besteira sobre o meu documentário, eu tô muito indignado, eu quero que você me dê um direito de resposta, eu quero ir aí nesse podcast para desmentir as besteiras que esse cara falou. E o James Wilks fez isso, ele foi. E nessa resposta, esse podcast onde ele responde esse cara, é muito bacana de assistir, é muito legal de assistir, porque ele vai pegando os pontos que o cara falou mal do documentário, ele vai quebrando um a um. E tem um casinho específico que eu achei muito divertido, que ele falou, tem um tipo de gráfico que é usado em estudos que chama de forest plot. Ele pergunta pra esse cara assim, o James Wilks pergunta pra esse cara, você sabe ler forest plots? Do you know how to read a forest plot? Yes or no? I don't. It's almost like comedy. E aí, ele fala desse negócio de Forest Plot durante várias vezes no documentário. Tem até um videozinho que alguém compilou todos os trechos que ele menciona Forest Plot e fez um vídeo inteirinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês assistirem se quiserem. E aí o James Wilks foi quebrando, ele quebrou os argumentos que o cara usou contra a proteína. Ele mostrou que o cara estava usando o próprio viés dele para criticar o documentário sem se basear, né, numa ciência sólida. E eu acho que, no fim das contas, eu acho que é isso que a gente tem que ir atrás, né? As pessoas falam assim, Vitor, fala de algum nutricionista que você confia e eu quero saber a opinião desse nutricionista. Tipo, não é tão bacana assim a gente ir atrás de algum nutricionista específico, é melhor a gente ir atrás do consenso científico. E o consenso científico já mostrou pra gente, por A mais B, que comer animais é desnecessário, que uma dieta vegana bem planejada é apropriada para todos os estágios do ciclo da vida, inclusive para atletas. Isso é o consenso científico. Então, por mais que você fique lá, mas carne não é tão cancerígena assim, mas não sei o que, tal estudo falou que gema não faz tão mal assim para a saúde, tal estudo falou que não sei o que o leite pode ter essa e essa função. Ninguém precisa comer animais para ser saudável. A gente pode viver plenamente sem consumir nada de origem animal, e é isso que importa, é esse consenso científico que é o mais importante. Então se apeguem nisso, se apeguem no consenso científico, busquem, né, a posição de organizações que têm um rigor ali, que têm, né, uma reputação
positiva. E tomem muito cuidado com estudos que as pessoas mandam, por exemplo, falando que colesterol não tem associação com doenças cardíacas. Todos os estudos que já me mandaram, que falaram assim, Vitor, isso aqui, tá dizendo que colesterol não tem associação com doença cardiovascular. Quando eu vejo quem tá patrocinando o estudo, indústria do leite, indústria da carne, indústria dos ovos. Então, assim, você não deve confiar em estudos patrocinados por essa indústria, tá bom? Inclusive, eu vou deixar um trechinho que eu vou fazer questão, vai dar um trabalho desgraçado, mas eu vou fazer questão de colocar uma legenda nesse trecho aqui, porque eu acho que vale muito a pena ver esse ponto que o James Wilks coloca durante esse podcast que ele gravou com esse cara aí, argumentando com esse cara que falou mal do documentário. So let me tell you something, okay? Of our email subscribers, do you know the email address of the person that opens and views our emails the most? It's from the Beef Checkoff program, and they've been doing that since we started. So they sign up for our mailing list, they look at when the film is coming out, and you think it's a coincidence that the day before our film comes out, they release a paper exonerating red meat and cancer? Bem, então esse é o meu ponto de vista em relação a esse documentário. Eu acho que por mais que tenha algumas poucas críticas pontuais válidas ao documentário, eu acho que ele é um documentário incrível, ele é um documentário com potencial enorme de atingir muita gente pela área da saúde, que é uma área que as pessoas, infelizmente, são egoístas e estão pensando muitas vezes mais na saúde delas do que com a vida, né, dos outros animais que ela está, né, contribuindo para a matança, enfim. Talvez algumas pessoas sejam fisgadas pela questão da saúde e passem a entender melhor a questão dos direitos dos animais mais para frente. Eu já vi isso acontecer várias vezes, não só com a questão da saúde, mas com a questão ambiental também. Então, eu acho que vale muito a pena divulgar esse documentário, eu acho que vale muito a pena você mostrar para pessoas que às vezes não querem assistir um documentário que está falando, né, sobre morte, sobre forma de abate, sobre criação, fazenda. E aí, de repente, elas assistem esse documentário e falam, pô, talvez não seja tão ruim assim, talvez eu não morra se eu parar de comer carne, talvez eu não precise mesmo comer animal para ter proteína, Tá entendido? Tá entendido? Estamos conversados. Então é isso. Se você tem um ponto de vista diferente do meu em relação a esse documentário, ou sobre qualquer outra coisa, né? Escreve aqui embaixo, vamos discutir. Mas vamos discutir numa boa, vamos fazer debates, né? Debates construtivos, vamos aprender uns com os outros, beleza? Então é isso, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo também. Valeu, gente. Beijo. Olha que fofura. Olha que fofura.